Boa noite, turma de primeiro período, Teoria da Literatura. Esse bloco de aula é para nós trabalharmos com a estrutura da narrativa. Eu gosto de pensar na narrativa, sempre, é o que eu falei para vocês no outro bloco de aula, né? Toda narrativa, ela é uma história contada. Para você contar uma história, de que você precisa? Você precisa de alguém que conte. Você precisa de alguém que viva a história. Essa história tem que ter um enredo, né? As ações têm que se encadear de um jeito que as pessoas entendam, certo? A história tem que se passar num determinado tempo, né? E ela também tem que acontecer num dado lugar, né? Um espaço, um ambiente. Confere? Então, eu vou começar esse nosso primeiro bloco a respeito de estrutura da narrativa. Vai começar por personagem, tá? Existem várias formas de nós trabalharmos com uma personagem, analisarmos uma personagem, tá? Eu vou passar para vocês algumas nomenclaturas mais comuns, né? Principalmente a de Foster, que é assim a mais comum. Vou dar um pouquinho da funcionalista também de Greymar, mas só para vocês terem uma ideia, porque é com isso que vocês vão trabalhar em sala de aula. Quando vocês forem estudar um conto, uma narrativa com um estudante de vocês, qualquer que seja o tipo de narrativa, uma novela, um romance, um conto, não importa, vocês vão ter que começar por algum canto. E o que mais chama atenção é a personagem. Personagem é aquilo que faz com que o leitor se identifique com a história, tá? Por quê, gente? Porque assim, quando você lê uma história, claro que o tema te interessa, né? Mas você vai gostar dessa história na medida em que você começar a entrar no jogo da narrativa. Vamos lembrar da catarse, vamos lembrar da verossimilhança, tá? E a personagem é exatamente por ser uma personagem, né? Ter uma cara de gente, parecer é gente que está ali, né? A personagem é aquele elemento que ou te chama de vez para o texto, né? Ou te afasta. Você pode não gostar de uma história, isso vai depender principalmente das personagens da história. E você pode se encantar com uma história a partir das personagens. Por exemplo, o livro A Vida no Céu, do Agualusa, que nós lemos logo no início da disciplina, tá? Todo mundo se encantou, lógico, com aquela história, né? Uma cidade no céu. Então a gente começou a se encantar com o ambiente. Mas foram as personagens que nos conquistaram. Quando eu perguntei a vocês do que vocês mais tinham gostado, o que mais tinha chamado a atenção de vocês, a cena mais catártica, vários de vocês me responderam que era quando uma dada personagem se pendurava nas cordas, quando a personagem chegava, quer dizer, tudo em volta da personagem, né? Então, as personagens, elas nos representam. Elas representam o ser humano na narrativa. E da mesma maneira que nós, alguns de nós são pessoas assim muito comuns, muito previsíveis, outros de nós são pessoas mais diferenciadas, mais peculiares, outras pessoas são muito tímidas, muito apagadas. As personagens são assim, tá? Então, nós temos três tipos básicos de personagens. Nós temos as personagens planas ou desenhadas, tá? Que são aquelas personagens que têm um traço básico. Você vai desenhar aquela personagem, tudo que acontecer com ela vai ter a ver
com aquela característica básica que ela tem. É uma característica que ela vai ter do início ao fim. Tá? Essas personagens planas, elas vão ter normalmente na trama uma função coadjuvante. Dificilmente uma personagem plana vai ser protagonista. Eu já vou chegar a isso. Tem funções das personagens, não são só as características não, tá? Então a personagem ela pode ser a protagonista da trama, o herói da trama, né? Pode ser o anti-herói, aquele que vai contra, né, o opositor, e pode ser só um coadjuvante ou comparsa. Ela pode. São 3 funções, mais ou menos, que as personagens exercem. Tá? Aquela que protagoniza a história, que é o herói da história, é a personagem mais importante. A personagem que se opõe, que cria, pode não ser uma só, pode ser um grupo, cria a maior parte de problemas para a personagem principal, né, o protagonista, né, que é o anti-herói, né, ou o opositor. Você também pode colocar como uma função de opositor. E você também tem as personagens que não têm assim grande destaque, mas que elas ajudam para que as cenas aconteçam. Tá? Então, se nós pensarmos em A Vida no Céu, do Agualusa, nós veremos que há um casal protagonista, né? Os opositores desse casal, né? E aí entra desde dos sequestradores lá, dos bandidos, né? Até também a parte da família, que também se opõe, né? E a gente tem os coadjuvantes, os comparsas, que são aquelas outras personagens que vão trabalhar junto, ou trabalhar junto dos opositores, dos anti-heróis, ou trabalhar junto dos heróis, dos protagonistas. Tá? Isso enquanto função. Enquanto característica, as personagens podem ser planas ou desenhadas, podem ser personagens tipo e podem ser personagens redondas, modeladas ou complexas. Tá? Então, a personagem plana desenhada que eu estava falando, né, dificilmente ela vai ser uma protagonista. Não tem como, porque ela não tem um desenvolvimento interior bom, potente, para que ela possa encabeçar as ações. Então não tem como essa personagem ocupar um lugar de destaque na trama. Tá? A personagem tipo, em alguns momentos, em alguns textos, ela pode até ser uma personagem principal. Pode até ser a personagem protagonista de uma trama. Pode acontecer, tá? Mas a personagem tipo é aquela que tem... ela tem uma marca como a personagem desenhada, só que ela não se transforma. Tudo que ela é no início, ela é no meio, ela é no fim da narrativa. Ela não muda. E ela é sempre muito representativa. Ela não provoca surpresa nenhuma. Tá? O teatro de Gil Vicente, por exemplo, trabalha muito com personagens tipo. O Ariano Suassuna trabalha com personagens tipo também. Em O Alto da Compadecida, o cangaceiro é uma personagem tipo. Tá? Começa desse jeito, vai no meio desse jeito, termina desse jeito. É assim o tempo todo. O padeiro e a mulher do padeiro, do Alto da Compadecida, são personagens tipo. O padre é personagem tipo. Porque eles começam do jeito, vão no meio da história e terminam daquele mesmo jeito. E tem uma representatividade. Tá? E as personagens redondas, as personagens complexas ou modeladas, são 3 nomenclaturas que vocês podem usar, tá? Elas têm uma complexidade imensa. São personagens que se transformam de acordo com os acontecimentos, que se revelam. Elas não se mostram de uma só vez. Elas vão se revelando conforme as situações vão acontecendo. Elas têm uma densidade psicológica imensa.
são personagens que normalmente funcionam como protagonistas. Elas estão sempre surpreendendo o leitor. Elas têm uma multiplicidade de traços, de características. Elas são muito densas, são muito fortes, tá? As personagens, gente, toda a ação acontece na narrativa por causa delas, né? Ou elas agem ou as ações se referem a elas. E tem um estudioso, né, um teórico chamado Greymar, que ele coloca a personagem, esse ser animado, individualizado, como o actante. Como se fosse uma abstração de ator, né? O sujeito, o objeto, o destinador, o destinatário, o opositor, o adjuvante. O actante pode ser isso tudo. Ele não entra nessas outras classificações que eu trabalhei com vocês, porque ele trabalha numa ótica funcionalista. Quando eu falo de personagem protagonista, principal, herói, anti-herói, né? O protagonista é o herói, o anti-herói, que é o opositor também, ou comparsa ou coadjuvante, mais personagens planas desenhadas, personagens tipo, personagens redondas ou complexas ou modeladas, eu estou numa nomenclatura da teoria de Forster. Tá? E quando a gente fala de actante, a gente está entendendo a personagem numa percepção de funcionamento na narrativa. Então a personagem é aquele elemento que faz a narrativa funcionar. Tá? Faz com que as coisas aconteçam. É como se fosse um ser de papel. A personagem é uma representação do ser humano em papel e tinta. Ok? Então, assim, o nosso primeiro ponto de estrutura da narrativa será nessa aula de hoje, de 18 de maio, tá? Personagens. Recapitulando para fechar. Indispensável na narrativa, tá? De acordo com a sua função, pode ser protagonista ou herói, pode ser anti-herói ou opositor, pode ser comparsa ou coadjuvante. De acordo com a sua caracterização, pode ser plana ou desenhada, que tem uma característica que a acompanha, ela muda em outras, mas em uma ela fica, vai aquilo até o fim da história. A tipo, personagem tipo, que não muda e é muito representativa, por exemplo, de profissões, de status social, enfim, né? E as personagens complexas ou modeladas, tá? Ou redondas, que são aquelas que são plenas psicologicamente, que surpreendem o leitor o tempo todo, que se transformam o tempo todo. Ok, meu povo? Então, até a próxima aula.